Olá meus queridos amigos, começarei um novo vídeo sem lapela, com maritacas ao fundo e alguns mosquitos me picando, espero que dê tudo certo, amém. Estou aqui em Ilhabela curtindo o fim de semana, pra quem nunca veio, apenas venha. Principalmente quem é do estado de São Paulo, vale muito a pena, apesar de que existe um certo sacrifício de horas da balsa, mas cara, aqui é realmente paraíso, eu amo aqui. Tem cachoeiras, tem praias belas, mas tem muitos mosquitos. Essa semana, num grupo de WhatsApp de amigas, começamos a falar sobre política. E você sabe no que dá falar sobre política no grupo de WhatsApp, não é mesmo? E decidi, baseado nisso, falar sobre rótulos que a gente impõe nas pessoas baseado no que elas falam ou acreditam. Eu odeio rótulos. Nós crescemos com certas convenções em relação à política, religião, sexualidade, time de futebol. Ao longo da vida a gente vai descobrindo, quer dizer, algumas pessoas vão descobrindo que não necessariamente você precisa seguir essas convenções. Eu vejo que mesmo em 2019 ainda as pessoas, elas julgam baseado na sua opinião política, religiosa, sexual, de time de futebol. Então eu acho que a gente não devia mais ter esse tipo de julgamento. Eu acho que as pessoas, elas têm o direito de fazer o que elas quiserem, desde que, lógico, isso não comprometa, não ofenda, não, enfim, qualquer outra pessoa. E aí, por exemplo, formação acadêmica. Se uma pessoa, ela é médica, ela é advogada, nossa, você olha com respeito, porque a pessoa deve ser muito mais engenheiro, muito mais inteligente. Não necessariamente, sabe? Tem muitas pessoas que não são formadas e que são geniais, são pessoas incríveis. É uma opção. Tem uma frase da Michelle Obama que ela fala assim: eu sentei na mesa com algumas das pessoas mais importantes do mundo. Elas não são tão inteligentes assim. Vamos falar sobre política, que é um assunto que hoje no Brasil está sendo bastante caloroso. Então tudo que você vai falar sobre política você tem que pisar em ovos, tomar cuidado. Eu acho que é importante pisar em ovos em relação a respeitar as outras pessoas. Então é muito importante que ao você falar de política você policie para ver se você não está sendo desrespeitoso com a opinião alheia, porque a gente vê que existe muita opinião divergente nesse assunto, bem polarizado ainda mais, eu diria. Chegamos no momento da política onde você não existe meio termo. Ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você é de extrema direita ou você é de extrema esquerda, ou você é fascista ou você é um comunista. Alguém já parou pra pensar que existe uma terceira opção, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma 27ª opção do que você é em relação à política? Por que eu tenho que ser coxinha ou petralha? Hoje em dia você tá na rua, hoje em dia você conhece uma pessoa, aí você já quer formar uma opinião a respeito dela e colocar numa caixinha, ela é bolsominion ou então ela é petralha. Não, você tá numa balada e você tá querendo prospectar, você faz duas perguntas. Qual é o seu signo? E em quem você votou nessa última eleição. Baseado nisso, você fala, não quero mais ver essa pessoa, ou é pra casar. E na verdade, de certa forma, tudo que a gente incentiva com esse pensamento é uma bolha em que você vive, onde você acredita que só existe uma verdade. Lógico que é muito mais fácil você conviver com uma pessoa que pensa igual a você, né? Pessoas que votaram no Bolsonaro e pessoas que votaram no Haddad, vocês podem conviver entre si, sabia? Isso é uma questão de civilidade, né? E respeito à opinião do outro. É possível, acredite. A grande maioria das pessoas, elas têm um objetivo em comum, que é segurança, que é saúde, educação. Todo mundo pensa em prol disso e cada pessoa pensa num caminho diferente pra isso. Eu, por exemplo, amo o Haddad. E eu gostaria que as pessoas respeitassem a minha opinião, assim como eu respeito quem ama o Bolsonaro, mesmo porque existem prós e contras dos dois lados. Quando eu falo que eu gosto muito do Haddad, não significa que ele sempre acerta, que tudo que ele fala é a melhor opinião ou que é o caminho que a gente deve ser seguido. Dificilmente os extremos eles estão certos. E esse é o meu ponto do vídeo. Eu acho que é muito importante haver equilíbrio em qualquer opinião que você tenha sobre qualquer coisa. Qualquer opinião extremista tende a ser equivocada. Independente de qual lado, se é de esquerda, se é de direita, se é muçulmano, se você é espírita, se você torce pro Corinthians ou pro Palmeiras, se você é heterossexual ou homossexual. Se você fica muito bitolado e vive numa bolha onde só que aquele extremo é a realidade, não existe mais nenhuma verdade no mundo, em tese por si só já é errado, porque você não tá respeitando
a possibilidade de haver outras opiniões. É até um pouco de prepotência. Então eu falo, por exemplo, que eu amo o Haddad, mas eu tô super aberta a ouvir a opinião das pessoas que não concordam com isso, desde que elas respeitem essa minha opinião. Assim como eu tenho uma tendência ao budismo e espiritismo, mas eu tô super disposta a ouvir mais sobre a religião muçulmana, entender os motivos das religiões, enfim, qualquer outra religião. Então, eu acho que esse vídeo ele é mais um apelo pra gente estar sempre aberto ao diálogo de opiniões divergentes à nossa. Tem uma coisa que é legal que é tipo, uma pessoa gosta do Bolsonaro, a outra gosta do PT, ou votaram assim por conta das opções que existiam naquela eleição, mas as duas pessoas gostam de jogar tênis, ou as duas gostam de cozinhar, tem um monte de coisas em comum. Só que sempre fica esse estigma de sua orientação política. Por exemplo, o fato de eu falar que eu amo o Haddad, eu corro o risco das pessoas darem dislike e pararem de me seguir. Aí pronto, eu amo o Haddad, não, então já perdeu meu respeito, já não quero mais saber. Porque eu tô super disposta a ouvir a sua opinião. Eu quero que se você odeia o Haddad, eu quero que você fale aqui os motivos disso, mas de forma respeitosa. Assim como eu vou falar da minha opinião sobre políticos que não atendem o que eu acredito, mas que eu tô disposta e torcendo pra que dê certo. E aí o rótulo, né? Então geralmente o rótulo na política, se você é uma pessoa de esquerda, comunista, vai pra Venezuela, vai pra Cuba, é a favor de não sei o quê. Não. Ou quando é direita, você é fascista, né, quer ditadura. Não necessariamente, você é a favor do capitalismo, do liberalismo. É muito relativo, assim, sabe? Tem pessoas que eu amo de paixão, que pensam completamente diferente de mim em relação à política. E eu respeito, eu ouço a opinião, sabe? Principalmente quando a pessoa tem embasamento, ela sabe do que ela tá falando. Eu adoro ouvir e entender, porque eu tô muito aberta a outras opiniões. Então, eu não gosto de me rotular como uma pessoa de esquerda. Assim como eu não gosto de me rotular como uma pessoa de direita nem de centro. Eu gosto de me rotular uma pessoa a favor de certas coisas e o que for bem a favor disso eu tô seguindo, sabe? Tô sendo devorada por mosquito, Brasil. Vamos ouvir sobre essas outras opiniões. Por que a nossa é a verdade absoluta? Por que o cristianismo é a verdade absoluta? Ou o budismo é a verdade absoluta, ou o hinduísmo é a verdade absoluta? Pra mim, vamos falar de um pouco de religião, pra mim a essência de todas essas religiões é a mesma, mas a forma deles conduzirem a vida, né, o dia a dia, a história, né, dessas religiões, elas são diferentes uma das outras, então é importante também ver. Uma coisa que eu aprendi, eu levo pra minha vida. Eu estudei em colégio católico. Eu tinha aula de religião. E, na verdade, a aula de religião presume-se que é uma aula de, na verdade, catolicismo, né? Em um ano, teve uma professora que me falou uma coisa. Ela falou assim, ela estuda teologia. Então, pra ela ter certeza do que ela acredita, ela estuda todas as religiões. Porque a gente só sabe o que a gente realmente acredita quando a gente sabe que tudo do mais não é válido pra gente. Então isso vale pra qualquer coisa. Rótulo, no fundo, é isso. Você se rotular algo, você se limita a 1 milhão de possibilidades que existem no mundo. É que assim, eu sou tão a favor do equilíbrio em mil coisas. As pessoas acham que eu estou sempre em cima do muro em tudo, mas na verdade é porque eu sou muito empática à opinião das pessoas, mesmo que diferentes da minha. Então eu tento ouvir, entender. Às vezes eu não concordo, mas eu sempre vou respeitar. Então falando de mim, eu gostaria que todo mundo, eu conheço muitas pessoas que sempre respeitam a opinião do outro, independente de ser diferente. Assim como eu vejo a grande maioria, infelizmente, não respeitam. Então elas acreditam que a verdade que elas têm é absoluta. E se uma pessoa pensa diferente disso, ela tá completamente errada, ela é uma pessoa que você não pode conviver. As pessoas, elas são muito mais do que o que elas se definem em relação à política ou religião, sabe? Então eu me considero muito mais do que uma pessoa, sei lá, de esquerda espírita. Eu não me considero isso. Porque isso se limita, e mais do que isso, as pessoas te limitam com esses rótulos. Então rótulos, eles tendem a te limitar. Se você quer estar limitado aqui, ótimo. Só que eu, por exemplo, não gosto de rótulos para mim em nenhum âmbito. Sexualidade. Eu gosto de homens e mulheres, mas eu não me considero bissexual, nem homossexual, nem heterossexual, nem nada. Por quê? Porque limita, você te limita também. Então, aí pronto, eu falo de bissexualidade, é uma pessoa promíscua. Eu tenho um relacionamento aberto. Promiscuidade também, a pessoa já associa, nossa, promíscua.
pessoas, elas me associam a promiscuidade, aparentemente. E, cara, nada a ver, entendeu? E nada contra quem é promíscuo, tá? É muito importante eu dizer, assim. Eu só tô dizendo que não é uma coisa que eu sou. Mas quem é promíscuo também, ok. Isso só quem quiser ver meu vídeo sobre relacionamento aberto, eu falo mais detalhadamente sobre isso, não vou estender muito. Quem me conhece sabe, eu sou super tranquila, então, cara, tô morrendo de mosquito aqui, brother. Acho que a sociedade tem esses momentos de polarização, a gente tá vivendo um deles. E no fundo é um momento muito importante, porque faz a gente discutir sobre o assunto. Talvez eu não estaria falando sobre esse vídeo, não teria dado essa oportunidade de discussão se a gente não tivesse vivido esse momento de polarização. Qualquer político, né, você vota nele, então você não gosta de admitir que errou. Então tem um político que você votou, cagou. Então vamos dar um exemplo, mas que acho que é um pouquinho mais de consenso. E quem votou nele, ou quem gosta dele, enfim, tudo bem. Vamos falar do Crivella, tá? Então o Crivella é o prefeito do Rio. Assim, se ele foi eleito é porque a grande maioria votou nele, mas o que eu sinto é que a grande maioria tem criticado muito. Então, cara, assume que errou. A gente erra, a gente vota apostando que aquilo vai dar certo, mas pode ser que dê errado. Como um monte de coisa na vida, sabe? É que nem você, sei lá, você apostar em namorar com alguém, casar com alguém, você casa com a pessoa, mas você fica com ela pra sempre porque você não pode admitir que tu cometeu um erro de casar. Tem pessoas que eu conheço que são divorciadas, mas que elas assinam que são solteiras, porque não gostam do rótulo de divorciado. A sociedade nos impõe um rótulo chamado Estado Civil. Ai, gente, Ilhabela, eu amo Ilhabela, mas é uma relação de amor e ódio. Cara, se você optou por casar e no meio do caminho, e não é que você, gente, não é que você viu que você errou necessariamente, porque se durou 3, 4, 5, 10 anos é porque deu certo por um período. Você divorcia, e se você assume que você quer outra coisa, por outro caminho. Tem gente que insiste nisso, fala assim, não quer mais, mas não quer assumir pra si mesmo que errou em casar, porque não é que errou, né, mas mudou de ideia, mudou de opinião e insiste naquilo pro resto da vida. Cara, não é justo, né? Com você nem com outra pessoa. Existe um rótulo de uma pessoa divorciada, uma pessoa fracassada, vai ficar pra titia. Cara, não é verdade. Mas eu acho que hoje é muito tranquilo. Tem gente que casa 5 vezes, é uma bagunça. Que bom, que elas fazem o que elas quiserem, não é mesmo? Se as duas pessoas estão afim de casar, casem. O que importa é que todo mundo esteja afim de casar. O importante é você não tá amando, você ser sincero com o seu próprio sentimento pra você mesmo, a princípio, e depois com a outra pessoa, com as pessoas à volta, não ter medo de julgamento. Eu acho que muitas das atitudes hoje do mundo são porque as pessoas têm medo de serem julgadas. E aí elas deixam de agir da forma como elas acreditam. Então elas começam a seguir padrões e convenções, não porque elas acreditam nisso de fato, mas porque elas querem fazer parte do nicho e não serem excluídas desse nicho. Eu aqui estou dando minha cara a tapa, provavelmente vou ser excluída de muitos perfis, mas eu não tenho vergonha de falar o que eu sou. Se eu sou mais propensa às ideologias de esquerda, se eu sou mais propensa ao espiritismo e ao budismo, se eu sou mais propensa à homossexualidade, se eu sou... eu não sou mais propensa, eu sou corintiana mesmo, e é isso, Lid. Qual é o estigma contra corintiano, gente? Maloqueira. Corintiano adora ser zoado. Então, tem um rótulo. Se eu sou corintiana, eu sou o quê? Maloqueira. Não, mas hoje em dia os próprios corintianos se chamam de maloqueira. Cara, sou maloqueira. Eu acho que as pessoas iam conseguir conviver muito melhor, sabe? Se a gente conseguisse aceitar a opinião do outro. Se a gente tivesse mais tolerância com a opinião do outro em vários âmbitos, sabe? E mais do que isso, a gente não rotulasse as pessoas pelo que elas acreditam. Seja o que for, gente, tem muitas coisas que estão completamente fora da bolhazinha, da caixinha que a gente vive. Eu sei que eu tô numa bolha, gente. Eu só vou saber que eu não estou numa bolha a partir do momento que eu tiver acesso a informações que eu nunca tive. Estouremos, né, as nossas bolhas diárias. Lógico, com certeza tem 1 milhão de religiões no mundo que eu não faço a menor ideia da existência, sabe? 1 milhão de opiniões, de formações, de ideias que eu não tenho acesso hoje, que pode ser que amanhã eu saiba e falo, cara, isso é muito minha cara, eu quero acreditar nisso, e abra mão de tudo que eu acreditei até hoje. Nesse momento eu não sou a mesma pessoa que eu fui 1 segundo atrás. A gente muda, e é importante a gente se permitir mudar, porque o mundo, gente, o mundo, ele gira. Ó que novidade que eu trouxe pra você, eu tô aqui pra trazer aprendizados na sua vida. Já acreditaram que a Terra era plana, e foi necessário estudos pra provar que a Terra era redonda. E a gente acredita que a Terra é redonda, cara. Já pensou se daqui a 1 ano falem, então, houve estudos agora, a gente fez um estudo, cara, na verdade é triangular, brother. Eu tenho várias crenças hoje que eu tenho certeza que elas vão ser desmistificadas futuramente. Minha bateria tá acabando, tô desesperada. O meu ponto é mais assim, não rotulem ninguém pelo que elas são. Não rotulem uma pessoa negra na rua, já associa ao fato de que você pode ser assaltado e você atravessa a rua com medo. Porque é muito
ruim pra uma pessoa negra quando ela percebe isso. É muito nítido. Então tem várias coisas, vários rótulos que a gente tem em vários âmbitos. Vamos se policiar, vamos perceber no nosso dia a dia se a gente tá rotulando pra um preconceito, uma preconcepção de alguém. Porque, gente, eu, em tese, né, se vamos parar pra pensar, eu sou mulher, afrodescendente, bissexual, de esquerda, corintiana. E uma coisa que eu não sigo são as convenções, né? E é isso, gente. Eu quero que vocês comentem aqui com respeito. Podem ser em contra o que eu falei. Dê a opinião de vocês, independente de quais são. Eu prometo respeitar. Espero que quem estiver lendo também respeite. Curta o vídeo. Se você curtiu e acha que é válida essa discussão sobre opiniões diferentes, sobre não rotular ninguém, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu prometo ter vários outros assuntos assim pra gente discutir, assuntos, muitos deles que são mais polêmicos. E eu não vou deixar de falar assunto polêmico aqui, eu vou dar a cara a tapa, mas sempre vou respeitar a opinião do outro, que é o que importa, e não vou rotular ninguém. Por favor, não me rotulem, tá bom? Até a próxima!